Nosso bate-papo de hoje é sobre o recurso em sentido estrito previsto no artigo 581 do CPP e eu vou te mostrar também a peça de recurso em sentido estrito, como ela é feita. Bem, primeira coisa que você precisa saber, nem todas as decisões que estão no rol do 581 desafiam o recurso em sentido estrito. Isso pode parecer um pouco estranho no primeiro momento, já que afinal de contas está escrito aí, né? Você está vendo na tela. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. A questão é a seguinte: nós tivemos a Lei de Execução Penal em 1984 e a Lei de Execução Penal criou um novo recurso chamado agravo em execução. Paralelamente ao projeto da Lei de Execução Penal, na época, tramitou o projeto de reforma do Código de Processo Penal. Então, logicamente, nós teríamos uma total alteração aí e nós teríamos o procedimento do agravo em execução previsto no Código de Processo Penal. Porém, entrou em vigor a Lei de Execução Penal, mas não entrou em vigor o novo Código de Processo Penal. Com isso, nós continuamos tendo o rol do 581 e passamos a ter o recurso de agravo em execução no artigo 197 da LEP, Lei de Execução Penal. E o que o artigo 197 da LEP vai nos dizer de maneira muito genérica? Que das decisões do juiz da execução é cabível o recurso de agravo em execução. Porém, vamos já resumir o seguinte, para sermos bem objetivos. Se a decisão que você olhar aí no rol do 581 é uma decisão do juiz da execução, então o recurso cabível não é um recurso em sentido estrito, é o recurso de agravo em execução. Então, eu vou te dar um exemplo aí. Vamos imaginar a decisão que decide sobre unificação de pena, proferida pelo juiz da execução. O recurso cabível qual será? O agravo em execução. Vamos imaginar uma situação relacionada ao livramento condicional, juízo da execução penal. Qual o recurso cabível? Agravo em execução. Então, no fundo, há vários incisos aí do artigo 581 que estão tacitamente revogados pelo artigo 197 da LEP. Muito importante. Segundo ponto muito importante, o recurso em sentido estrito, ele não vai admitir uma ampliação em relação ao que está aí no artigo 581. Em raras situações, nós temos até entendimento jurisprudencial de cabimento de recurso em sentido estrito, por uma interpretação analógica, mas, na verdade, qual deve ser o seu raciocínio? O seu raciocínio deve ser, olha, de uma sentença de condenação ou de absolvição, cabe apelação. Das decisões do 581, exceto do juízo da execução, cabe recurso em sentido estrito, e daquelas decisões que não são, né, de condenação ou de absolvição, não são as sentenças, mas são decisões terminativas ou decisões com força de definitivas que não desafiam o cabimento do recurso em sentido estrito no 581, você vai ter a chamada apelação residual. Vou mostrar aqui para você também, para você olhar a previsão no artigo 593. Olha, caberá apelação no prazo de 5 dias. E aí nós temos a seguinte previsão. Inciso 2, que é o que nos interessa. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Então, olha o seu raciocínio. Olhou para o 583. Eu tenho uma sentença de condenação ou de absolvição, cabe apelação. Artigo 593.1. Eu tenho uma das decisões do 581 que não seja do juízo da execução, cabe recurso em sentido estrito. Eu tenho uma decisão definitiva ou com força de definitiva, que não é uma sentença de condenação ou de absolvição, que não é uma decisão do rol do 581. Então, eu tenho o cabimento da chamada apelação residual com base no artigo 593, inciso 2. E raramente nós teremos apelação em casos de tribunal do júri, mas eu não vou falar muito sobre isso, porque o objetivo do vídeo é a gente conversar sobre os detalhes do recurso em sentido estrito. Então, ultrapassada essa questão de revogação tácita de alguns incisos do artigo 581 e de você comparar o cabimento do recurso em sentido estrito com o recurso de apelação, a gente parte agora para o modelinho do recurso em sentido estrito. Eu quero te mostrar como ele é feito, por quê? No processo penal, nós temos algumas petições que são petições simples, uma peça só, e nós temos algumas petições que são dúplices. O recurso em sentido estrito, como ele é um recurso, ele é de estrutura dúplice. Isso significa que ele tem uma peça de interposição e ele tem uma peça de razões. Eu vou colocar para você aqui na tela
o nosso modelinho. Esse modelo, inclusive, ele integra o nosso curso de prática na advocacia criminal. Eu nem me apresentei para você no início do vídeo, mas eu dirijo o IDPB, que é o Instituto de Direito Penal Brasileiro, onde nós preparamos estudantes e advogados para a advocacia criminal. E um dos nossos cursos é o curso de prática na advocacia criminal, onde nós temos, além de todas as aulas, grupo de WhatsApp com interação entre alunos, ambientes de dúvidas, ambiente de aprendizagem, possibilidade de acompanhar as aulas por aplicativo. Nós temos mais de 130 modelos de peças em Visual Law. E alguns deles, inclusive já entrando doutrina, jurisprudência, como é o caso de peças de liberdade, queixa-crime. Aqui eu trouxe uma estrutura básica, só para te explicar como é a estrutura da peça. Então, nós teremos uma peça de interposição. Essa peça de interposição ela é voltada para o juízo que proferiu a decisão. Então, se for, por exemplo, da vara criminal, essa peça de interposição ela é direcionada ao juiz que proferiu aquela decisão da qual você quer recorrer. Você tem um processo em andamento, você vai colocar o número do processo, você vai fazer o cabeçalho, vai trazer o nome da peça. Então, o verbo cabível aqui é interpor. Se você é aluno do curso de prática ou vai entrar lá dentro, a gente também tem a tabelinha de verbos, com os verbos que são cabíveis. Sempre que você está fazendo um recurso, você usa o verbo interpor. Recurso em sentido estrito. Coloca o fulcro, né, o fundamento, qual inciso do artigo 581 está fundamentando. Lembre-se, mais uma vez, se for decisão do juiz da execução, a estrutura e o procedimento são iguais ao do rese, mas a base legal e o nome da peça não será. Por quê? Porque a lei de execução penal revogou tacitamente todos os incisos do 581 que traziam decisões do juízo da execução. Então, eu vou falar qual é a decisão que eu estou recorrendo, né? O que eu quero, né? Você está pugnando ali pelo quê? Você vai trazer, né, a explicação em relação ao inciso do artigo 581, mas basicamente nessa primeira peça de interposição, que é uma peça bem enxuta, com uma página, você vai requerer o chamado juízo de retratação. Basicamente o que você quer que o juiz volte atrás na decisão dele. Não é todo recurso que cabe o juízo de retratação, né? É raro. Cabe no recurso em sentido estrito, cabe no agravo em execução, não cabe na apelação. Então aqui você tem que requerer, com base no artigo 589. E se você estiver fazendo um agravo em execução também, com base em qual artigo? No 589. Porque prepondera o entendimento que, como nós não temos um procedimento específico para o recurso de agravo em execução, nós aplicamos o procedimento do recurso em sentido estrito no Código de Processo Penal. Então, você também, nesse caso, vai requerer o juízo de retratação. E caso a decisão seja mantida, você vai requerer a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça. Porque a segunda peça, né, que caracteriza as razões do recurso em sentido estrito, você vai ver que elas já são direcionadas ao Tribunal de Justiça. E você vai indicar o número do processo, quem é recorrente, quem é o recorrido, vai fazer o direcionamento. Então aqui eu coloquei, mas você pode colocar com as suas palavras. Então geralmente a gente pode usar, né, egrégia Câmara, colenda Câmara, eminentes julgadores, e aí você vai trazer as razões do seu recurso em sentido estrito. É aqui propriamente que você vai trazer os fatos e o direito. Você vai fazer uma breve narrativa ali em relação ao que você está recorrendo, tá? Não venha com dados do processo que nada tem a ver com a decisão e com as razões do seu recurso. E aí, logo em seguida, você vem com a parte do direito. Você vai explicar por que você está recorrendo e qual a razão de ser daquilo. Então, você está recorrendo de uma determinada decisão, por quê? E ali você pode juntar a doutrina, juntar a jurisprudência. Depois que você fizer isso, como eu te falei aqui, eu estou te trazendo só a estrutura para você entender o que é o recurso em sentido estrito e como fazer. Você vai para os seus pedidos. Lembrando, se você está diante de um recurso, então você vai requerer o conhecimento e o provimento do seu recurso. Para que aquela decisão ela seja revertida, você vai explicar isso, o que você quer. Então, logicamente que isso vai depender do motivo do seu recurso, do inciso do artigo 581 que você utilizou. E aí você vai fazer o fechamento da tua peça, termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Eu espero que esse modelo tenha te ajudado. Aqui no canal tem, além de vídeos diários em penal, processo penal e execução penal, todas as terças-feiras, às 19 horas, eu dou aulas ao vivo, em que você pode participar amplamente. Então, já te convido, estou deixando alguns links.
aqui abaixo do vídeo, vai aparecer na tela também para você conhecer melhor o meu trabalho, conhecer melhor o IDPB e não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like que ajuda bastante. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.